Olá, né? Nós estamos aqui no canal Fica a Dica Aulas Profissionalizantes e estamos começando a nossa segunda aula, ainda no tema metrologia. Agora, né, na aula anterior, se você não assistiu ainda, volta lá na aula número 1 do nosso canal e assista, tá? Se você já assistiu, gostou, está assistindo nossa segunda aula, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, divulgar, ajude um professor a fazer o nosso projeto, né? Ajude as pessoas, né? Tantas pessoas precisam dessas aulas. Enfim, vamos lá. A nossa aula agora, a gente vai conhecer, antes mesmo de conhecer os instrumentos, vamos conhecer como é feita a medição, né? Qual é a unidade principal do comprimento, por exemplo. Tá? Então a gente vai chegar no sistema métrico decimal. Não é nosso objetivo aqui fazer um histórico dos sistemas de medição, tá? O nosso canal, como eu estou falando para você, é Fica a Dica, aulas profissionalizantes. Ele quer, né, que você chegue num assunto já com o máximo de objetividade possível, tá? Então nada de apanhado histórico, nada disso. Então a gente vai logo para o sistema métrico decimal, e para poder eu falar do sistema métrico decimal, eu preciso falar para você do Sistema Internacional de Unidades. Todo técnico que se preze, ele tem que conhecer o sistema internacional, porque aquela unidade padrão do sistema, ela é utilizada em todos os países, ela é aceita como padrão. E se a gente vai falar da medição de uma grandeza, que é o comprimento, a gente precisa saber como é que o comprimento é medido no Sistema Internacional de Unidades. Vocês viram no vídeo anterior a confusão que teve, né, quando o pessoal utilizava as partes do corpo para poder fazer medição de comprimento. Eu citei para vocês o exemplo lá da compra de tecido em palmos, né? Seria bem confuso se a gente não tivesse adotado um padrão. Então, no nosso padrão, a gente utiliza o comprimento. Bom, comprimento no sistema internacional, lembrando, pessoal, que SI é um símbolo, tá? Não é uma sigla, então não existe S ponto I ponto, não, é um símbolo para sistema internacional. E no sistema internacional, o comprimento é padronizado na unidade metro, que tem lá sua definição, também não é objetivo a gente definir as unidades aqui, tá certo? Então não vou definir o significado de metro, tá? Eu só vou falar da unidade em si. Então o metro ele é representado pela letra M minúscula, tá? É muito comum a gente ver em caminhões, né, o pessoal escrever metros, M maiúsculo, MTS. Não se faz isso. Não se escreve o símbolo, na verdade, o símbolo de qualquer unidade, ele é invariável, não muda. Se é padrão, 1 metro se escreve 1M. 50 metros também se escreve 50M. Tá? Então não se faz múltiplos de unidade ms, metros, não. Nem bota o M maiúsculo. Não tem. Tá? Oh, mas se estiver iniciando uma frase com M maiúsculo, aí você inicia com o nome da unidade. O nome pode ser maiúsculo se está iniciando uma frase. Mas o símbolo é invariável. É importante para o técnico saber disso. Tá certo? Então, mas vê, minha gente. O padrão é o metro, mas você concorda que se a gente fosse utilizar só o metro para fazer medições, ficaria muito complicado a gente fazer? Por exemplo, quero a distância de uma cidade para outra. Ia dar milhões de metros, bilhões de metros, dependendo das cidades. Né? Então ia dar um número muito grande, porque metro, dependendo da distância, é uma unidade pequena. Então a gente precisa de unidades que sejam vezes o metro. A gente chama essa unidade de múltiplos do metro. Um múltiplo muito conhecido é o quilômetro, tá? Que significa, o prefixo quilo significa 1000 vezes a unidade. Então, quilômetro, 1000 metros, tá? E às vezes a gente quer fazer uma medição muito pequena, por exemplo, a medição do diâmetro de uma agulha, tá? Ou então até mesmo do diâmetro desse lápis aqui, de um comprimento desse lápis, tá? Então fica difícil a gente fazer essa medição em metros.
Então a gente tem que fazer essa medição em centímetro, tá? E na área de mecânica, um submúltiplo, né? Quando a gente tem um valor menor do que o metro, a gente diz que é um submúltiplo do metro. Então, nesse caso, um submúltiplo do metro que é utilizado na maioria das áreas profissionalizantes, principalmente naquelas áreas ligadas à metalmecânica, que emprega soldagem, caldeiraria, mecânica, tá? Todas essas áreas a gente utiliza muito o milímetro, é a nossa unidade padrão. Apesar dela ser um submúltiplo do metro, mas ela é a unidade padrão da nossa área, tá? Assim como a gente tem áreas, por exemplo, para costura, é mais comum o pessoal usar centímetro, tá? Então vai depender muito da área profissionalizante que você se encontra, tá? Mas na área de mecânica, metalmecânica em si, a gente vai usar muito o milímetro. E agora, como é que a gente vai fazer para transformar, né, de uma unidade para o outro? Por que o nome sistema métrico decimal, tá? O decimal já dá alguma dica, né? Decimal quer dizer que a relação entre esses múltiplos e submúltiplos é na ordem de 10, tá? Ou seja, ou vai ser 10 vezes, ou vai ser 10 ao quadrado, que é 100 vezes, ou 10 ao cubo, que é 1000 vezes a outra unidade. E quais são os principais múltiplos e submúltiplos do metro? Vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Que a gente tem os principais múltiplos que nós temos é o quilômetro. O quilômetro é 1000 metros, tá? Esse prefixo aqui K na frente de qualquer unidade, ele significa 1000. Então se você tiver lá kg, isso é quilograma, tá? Inclusive a gente fala muito errado, né? A gente vai no supermercado, a gente diz, me dê 1 quilo de mortadela. Tá errado. Quilo poderia ser 1 quilo de qualquer coisa, não necessariamente 1 quilograma, tá? A unidade é o grama, não é o quilograma. Quilo é só o prefixo da unidade, tá? Porque a unidade padrão é o grama. Quilograma é uma unidade que é um submúltiplo do grama. Então falar só quilo para qualquer unidade é um erro técnico, certo? Aí, bom, quilômetro, 1000 metros. Quilograma, 1000 gramas. Quilo, qualquer coisa, 1000, qualquer coisa. Aí vem, depois do quilômetro, o hectômetro. O hectômetro, o prefixo do hectômetro é o H minúsculo, tá? Todos aqui, prefixo minúsculo, K minúsculo, H minúsculo. Um hectômetro é equivalente a 100 metros, certo? Depois nós temos o decâmetro. O decâmetro, DA minúsculo na frente da unidade, tá? Então quando a gente tem DA, o DA significa que é 10 vezes a unidade. Então 10 metros, um hectômetro, um decâmetro é 10 metros. Nós temos depois do decâmetro, né? Esses aqui são os chamados múltiplos. Por que múltiplos? Porque ele é o número de vezes a unidade base, que é o metro. Eles são os múltiplos. Que na nossa área, a gente não vai utilizar tantos múltiplos na área de mecânica, tá? Na área metalmecânica. A gente não vai usar muitos múltiplos. Para a gente é muito interessante os submúltiplos. E quais são os submúltiplos principais? Nós temos o decímetro. Um decímetro é só o D minúsculo. Decímetro quer dizer que é 0,1 metro. Tá? Ou seja, é 1 metro dividido por 10. Decímetro. Tá? Decímetro vem de décimo, né? Então décimo é 1/10 da unidade. Ou seja, a unidade dividido por 10. 0,1 metro. Aí depois do decímetro, nós temos o centímetro. Cent vem de centésimo, esse C minúsculo. Tá? Então centésimo quer dizer que a gente pegou 1 metro e dividiu em 100 partes. É o centímetro. Então é 0,01 metro. 1 dividido por 100, 0,01. Certo? E a nossa unidade principal da área de metalmecânica, que é um submúltiplo do metro, é o milímetro. A unidade em si é o metro, né? O M é um prefixo que significa milésimos de metro. Milésimos, ele ganha um prefixo chamado mili. Então, milímetro, 1 milésimo de metro, que é 1 metro dividido por 1000, tá?
Então 1 metro dividido por 1000 é 1 milímetro. Do mesmo jeito que tem um miligrama, né? A gente vai pegar um medicamento, o medicamento está lá em miligramas. Tem um M na frente da unidade que é o grama. Quer dizer que aquela unidade é o grama dividido por 1000, tá? Do mesmo jeito que no dia a dia a gente compra uma latinha de refrigerante lá, a latinha de refrigerante está escrito lá 350 ml. 350 ml é o conteúdo volumétrico daquela latinha. Isso aqui quer dizer que mililitros, tá? Ou seja, isso aqui é 1 litro dividido por 1000, tá? Se ele chegasse a 500 mililitros, era meio litro, né? 500 mililitros que é a garrafinha de água mineral, né? Se 1 litro tem 1000 mililitros, 500 mililitros é meio litro. Entende essa relação? Então você vai notar que uma das dificuldades de quem começa a usar o sistema métrico decimal é de como obter uma medida, tá? Como obter uma medida de hectômetro em milímetro, de metro para milímetro, de milímetro para metro. Como fazer essas transformações? É uma dúvida que surge na sua cabeça e que a gente aqui do canal Fica a Dica Aulas Profissionalizantes vai sanar. Para isso a gente necessita que você continue assistindo os nossos vídeos, tá? A nossa próxima aula vai ser justamente essa questão da transformação de unidades. Gostou do vídeo? Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? É rapidinho, é só clicar aqui, se inscrever no nosso canal, tá? Divulga no Facebook, né? Divulga na sua escola técnica onde você faz o seu curso, certo? Então, fica a dica, espero vocês no próximo vídeo.